Jesus ele entra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Jesus ele entra na casa de Zaqueu. E hoje nós vamos falar sobre esta casa. A casa que Jesus ele, quando entrou, trouxe salvação. Jesus, quando entra na casa de Zaqueu, Jesus ele diz: a salvação entrou nesta casa. Hoje é o 8º domingo. Hoje nós estamos na 8ª casa. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo de número 19 e o versículo de número 1. Lucas 19, versículo de número 1 para o nosso coração. Amém? Enquanto você procura aí na sua Bíblia, aí no celular, nós vamos dar alguns avisos rapidinho. Domingo que vem é o 2º domingo do mês. E nós, todo 2º domingo do mês, nós temos o quê? Santa Ceia do Senhor Jesus. Na verdade, a ceia, se eu pudesse, eu faria todo domingo, né? Porque todo domingo nós precisamos renovar nossa aliança, nossa comunhão com Deus. Mas pelo menos uma vez ao mês, nós renovamos a nossa aliança, a nossa comunhão. E quem é salvo não perde a Santa Ceia. Amém? Quem é salvo não perde a Santa Ceia. Você que é uma pessoa que quer morar no céu, você tem que participar da Santa Ceia. Amém? Então domingo agora, 9 horas da manhã, nós teremos a Santa Ceia do Senhor Jesus. Amém? E nesse domingo, eu vou queria te convidar para você poder estar aqui, porque vai ser um dia muito especial. Domingo eu quero entregar nas suas mãos o meu novo livro, que é Os Segredos do Dom Profético. Amém? Você que tem vontade de conhecer mais sobre o mundo espiritual, você que tem vontade de entender como funciona os dons de revelação, você que tem vontade de entender como funciona o ministério profético, esse livro vai te abençoar muito. Não é um livro grande, é um livro que você consegue ler em 3 dias, se você quiser. Até 2 dias, quem é um bom leitor aí. Mas é um livro rico, com muitas coisas, com muitas chaves que eu liberei, para você poder conhecer mais sobre o mundo espiritual, sobre o ministério profético. De repente você tem um chamado profético e você nem sabe. De repente Deus já te escolheu para você poder ser usado nesse ministério, que é o ministério profético, e você nem imagina. Esses dias uma senhora veio em mim depois do culto e falou assim: pastor, eu queria que o senhor tirasse uma dúvida. No culto, uma moça estava sentada ali, e aí eu tive uma revelação. Deus me deu o nome dela, só que eu achava que era coisa da minha cabeça. Aí o senhor foi lá, foi usado por ela e falou o mesmo nome, e ela confirmou que era o nome dela. Antes do senhor falar, Deus tinha me mostrado. Eu peguei e falei: é porque Deus ativou em você, só que você precisa descobrir o que Deus quer. Quem me ouve, diga amém. Então tem pessoas que Deus já ativou o chamado dela, já ativou o ministério dela, mas ela precisa descobrir isso. Quem me entende, diga glória a Deus. E nesse livro eu conto um pedaço também da minha história, eu conto como Deus começou a me usar, e eu te dou chaves para você poder ser usado por Deus. Amém? Então, profecia, os segredos do dom profético. Eu queria que você adquirisse e Deus vai te abençoar muito. Domingo que vem nós vamos fazer o lançamento. Amém, gente? Diga glória a Deus. E 2026 vai ser um ano, eu diria, especial para o nosso ministério. Amém? Porque no ano que vem eu quero ir com você para a Terra Santa. Pena que ninguém fica feliz, né? Arlana, sabe o que eu estou achando? Que esse povo que me segue no Instagram é que vai, e o povo da igreja não vai. Porque está cheio de gente no Instagram animado, mandando: pastor, estou dentro. E o povo da igreja está assim, ó. Quem me ouve, diga amém. Só o sangue de Jesus, viu, irmão? Então, eu queria... Vou dar mais uma chance. Vamos fingir que vocês gostam de mim? Vamos fingir? Vai lá, vamos lá. Em 2026 eu quero ir com você para Israel. Bando de falso. Bando de falso. Amém? Ó, ano que vem
vai ser um ano especial para essa igreja. E dia 25, que dia? Eu vou fazer o lançamento da viagem. Então, as portas para a viagem se abrem dia 25. O pessoal vai estar aqui para poder já te colocar na viagem. Amém? E aí você vai se organizando até entre outubro e novembro do ano que vem que nós iremos. Amém? Nós estamos outubro e novembro. Então, outubro tem eleição e aí você sabe como é que vai estar o Brasil. Amém? Então, pode ser que seja no finalzinho de outubro, começando novembro, tipo 31, 1º, 2, 3. São 7 dias de viagem. Quem me ouve, diga amém. Então, pode ser que seja no finalzinho do mês, entrando em novembro, como pode ser que seja em novembro. Mas, o pessoal vai estar aqui dia 25. O pessoal vai estar aqui dia 25 e você vai poder se organizar, se preparar para estar conosco. Então é mais de um ano que você vai ter, quase 2 anos, né? Que nós estamos ainda no início de 2025. Então é mais de um ano, quase 2, que você vai ter para poder se preparar para essa viagem. E eu vou dizer uma coisa para você: ninguém volta ao mesmo de Israel. Ninguém volta ao mesmo. Amém? Você não volta ao mesmo. Você volta totalmente mudado, diferente. E aqui, quem é cristão aqui? Quem é cristão? Deixa eu ver. Cristão. Irmão, todo cristão tem que pisar na Terra Santa. Uma coisa é você ouvir falar de Israel. Uma coisa, por exemplo, eu estava lá no tanque de Betesda. Lembra do paralítico que foi curado no tanque de Betesda? Eu prego essa mensagem com muita força. Eu gosto muito dessa mensagem. Mas uma coisa era eu que só ouvia falar sobre o tanque de Betesda. Outra coisa foi quando eu fui lá no tanque de Betesda. Essa mulher está contratada, ela dá cada glória a Deus, abençoado. Final do culto eu mando a oferta da senhora, viu? Isso. Olha, uma coisa é eu que só ouvia falar. Outra coisa é quando eu estive lá, quando eu olhei o tanque de Betesda. Quando eu vi, a minha mente abriu. Amém? Então, você que está aqui precisa ir para Israel, você que é cristão. Levante as suas mãos e diga assim comigo: Deus abrirá as portas. Diga, em 2026, eu vou pisar na Terra Santa. Amém, igreja? Glória a Deus. Você que tem celular, pega nas mãos aí rapidinho. Se você não segue a igreja no Instagram, começa a seguir a partir de agora. Eu vou deixar aqui o Instagram para você poder seguir. É só você colocar assim lá no Instagram. Coloca no pesquisar. E coloca assim, para encontrar o usuário. Coloca assim, Nações para Cristo, Ceilândia. Nações para Cristo, Ceilândia. Começa a seguir a igreja e você vai poder estar por dentro até dos avisos que eu estou dando aqui. Você vai ter sempre lá em primeira mão, em nome de Jesus. Lucas capítulo 19, versículo de número 1. Nós estamos hoje entrando na 8ª casa. E essa casa é a casa de ninguém mais, ninguém menos que Zaqueu, o publicano. Lucas capítulo 19, versículo de número 1, está escrito assim: Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu em uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus estava prestes a passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E você diz: glória a Deus.
Eu acho incrível esse texto. Jesus entrou na 8ª casa aqui. E essa casa, na minha opinião, é uma das casas mais interessantes que Jesus entrou. A Bíblia diz que Jesus ele entra em Jericó e atravessa a cidade de Jericó. E quando Jesus atravessa Jericó, enquanto ele está na travessia, a Bíblia diz que Zaqueu, ele que estava ansioso demais em querer ver Jesus, a Bíblia diz que Zaqueu correu até próximo aonde Jesus estava. Só que Zaqueu, esse homem, não é qualquer homem. Ele era um homem muito respeitado. Zaqueu, ele era um publicano, ou chefe dos publicanos. E como chefe dos publicanos, Zaqueu, ele tinha um respeito ali dentro. A cidade respeitava ele. Aquele povo, a sociedade, honrava a Zaqueu. Só que Zaqueu também era um homem ao mesmo tempo mal visto. Se fosse nos dias de hoje, nós teríamos Zaqueu na política. Zaqueu era uma espécie de político da época. E como um político, Zaqueu era respeitado por alguns, mas por outros, Zaqueu era apenas temido, porque muita gente, para não dizer a maioria, via Zaqueu como ladrão, como um homem que roubava as pessoas, um homem que agia de má fé. Era um político mais corrupto naquela época. E Zaqueu, ele queria ver Jesus. Zaqueu já estava sendo tocado pelas mensagens de Jesus. Zaqueu já estava sendo trabalhado, tendo o seu coração trabalhado pelo Evangelho. Zaqueu, as palavras do mestre já estavam entrando nele. Quem sabe as pessoas iam levando as mensagens de Jesus para Zaqueu. Quem sabe alguém chegava e dizia assim: olha, eu estava lá onde Jesus ele pregou, e ele pregou uma mensagem tão forte, quer ouvir? Aí Zaqueu dizia: fala o que Jesus pregou. E alguém ia lá e contava o que Jesus havia pregado, e aquilo ia entrando no coração de Zaqueu. Outro vinha em Zaqueu e dizia assim: olha, eu estava ali, Jesus estava também, e tinha uma pessoa cega. Jesus foi lá e curou. Aí Zaqueu perguntava: como é que foi a situação? Conta como é que foi. E a pessoa ia contando todo o contexto, dizendo como foi, e aquilo ia entrando no coração de Zaqueu. Então Zaqueu estava sendo trabalhado pelo Evangelho, e a vontade de querer ver Jesus, a vontade de querer estar próximo de Jesus, estava sendo acendida cada vez mais no coração de Zaqueu. Até que Zaqueu, quando ouviu falar que Jesus estava próximo, Zaqueu, ele correu para poder ver Jesus. Só que a Bíblia diz que Zaqueu, ele era de pequena estatura. Zaqueu era um homem pequeno. Zaqueu, ele era um homem que tinha dificuldades por conta do seu tamanho. Mas a vontade de querer ver Jesus era tanta, mas tanta, só que havia uma multidão atrapalhando ele. Havia uma multidão que estava em volta. Segundo o historiador Flávio José, um historiador que foi e existiu 30 anos depois da ressurreição de Jesus, foi um dos historiadores mais próximos do tempo de Jesus. Jesus era um homem que ele arrastava multidões de aproximadamente 15 mil pessoas. Era muita gente. Não tinha Instagram na época, não tinha Facebook. As pessoas iam ouvindo falar de Jesus e iam querer, e a cada vez mais iam querendo estar próximas de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus era o homem das multidões. E Flávio Josefo, ele especifica dizendo 15 mil pessoas aproximadamente. Então, quando Zaqueu, ele está indo até Jesus, ele é embarreirado por uma multidão. E Zaqueu disse: tem uma multidão na minha frente, eu sou de pequena estatura, como é que eu vou conseguir ver esse homem? Então Zaqueu, ele está procurando métodos para poder estar próximo a Jesus, para poder vê-lo. Zaqueu está procurando métodos para conseguir realizar o seu sonho, a sua vontade, até que
ele vê uma figueira e ele corre para aquela figueira. Quando Zaqueu viu a figueira, ele escalou a figueira, subiu até o topo dela e conseguiu estar na altura que ele precisava para enxergar Jesus. Zaqueu está enxergando Jesus, Zaqueu está vendo o mestre. Só que ele não imaginava que Jesus, mesmo pregando para aquela multidão, Jesus ao mesmo tempo também estava enxergando Zaqueu. Pastor, o que o senhor quer dizer? Existem momentos que a gente pensa que Jesus não está nos vendo, não está nos enxergando. Mas eu quero afirmar para você, a todo instante Ele está te enxergando, Ele está te vendo. Sabe por quê? Porque Jesus está pregando para a multidão. E Zaqueu, ele escalou a figueira, subiu no topo. Jesus está de costas. E Zaqueu está pensando, só de estar vendo ele para mim já está bom demais. Só que Zaqueu não imaginava que mesmo Jesus pregando, ao mesmo tempo, Jesus também estava vendo ele. Tem momentos que parece que Jesus não está nos enxergando, não está nos vendo. Mas eu vim nesta manhã te afirmar, a todo instante Ele está te vendo, Ele está te enxergando. Levante as suas mãos. Jesus está vendo esta luta, Ele está vendo essa situação. Jesus está vendo esta batalha, Ele está vendo o seu choro, Ele está vendo o seu sofrimento. E nesta manhã Ele manda te dizer, eu estou te enxergando e vou fazer alguma coisa por você. Eu estou te vendo e vou fazer alguma coisa. Quem acredita nisso, aplaude e dá grito de glória a Deus. Parecia que Jesus não estava vendo Zaqueu, mas Jesus estava vendo. Zaqueu estava em uma figueira. A Bíblia chama aquela figueira de uma figueira brava. Não era uma figueira comum. Zaqueu sobe naquela figueira e de repente, Jesus, que tudo vê, que tudo contempla, a Bíblia diz que Jesus, ele olhou para cima. E quando Jesus olhou para cima, quem é que estava em cima da figueira? Agarrado, mas feliz por estar vendo Jesus, Zaqueu. E quando Jesus viu Zaqueu, aqui nós vamos ver o ministério de revelação acontecendo mais uma vez na Bíblia. Por isso que é importante você comprar o livro para você ver que revelações de nomes é mais comum e mais bíblico do que você imagina. Por quê, pastor? Como homem, Jesus nunca tinha tido um contato com Zaqueu. Então, Jesus poderia ter chamado Zaqueu de qualquer outra forma. Mas quando Jesus olhou para cima, Jesus disse o nome dele. Jesus disse, Zaqueu! Aí alguém está em volta pensando, mas eles se conhecem? Eles já se viram? Já tiveram algum contato? Aí Jesus está, Zaqueu! Aí Zaqueu está lá, mas como é que ele sabe meu nome? Mas como assim, gente? Aí Jesus disse, Zaqueu! Desce depressa. Pegue na mão de alguém do seu lado e diga assim, nunca mais duvide. Diga, Jesus sabe o seu nome. Diga, Ele te conhece melhor do que você se conhece. Sabe o que eu acho interessante? É que tem gente que duvida. Quando Deus usa profeta para poder falar, Maria! A pessoa diz, pesquisou no Facebook. Tem gente que duvida. Quando Jesus usa o profeta para poder dizer, João! A pessoa diz, o pastor falou para ele, tenho certeza. Aí vem Jesus aqui, em Lucas 19, nos mostrando que Ele nos conhece melhor do que a gente mesmo. Jesus poderia ter dito só assim, homem, desça. Mas Jesus não, Jesus quis mostrar que Ele é o Deus que revela. Jesus quis mostrar que Ele é o Deus que revela, que Ele é o Deus que conhece o profundo, o oculto e o escondido. Jesus disse, Zaqueu! Aí alguém, como é que pode? Eles se conhecem? Zaqueu, mas como é que ele sabe meu nome? Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa.
Nesse momento, um clima muda na situação. Porque Zaqueu, eu já disse a você, ele era um político corrupto na época. Quando Jesus disse, eu preciso ficar na sua casa, o clima muda, o ambiente muda. Porque as pessoas começaram a pensar, ele vai ficar na casa de um político corrupto? Ele quer ficar na casa de um homem que rouba as pessoas? Ele quer ficar na casa de um homem que faz o que é errado? Um político corrupto. Jesus disse, hoje preciso ficar na sua casa. O que mais eu venho batendo na tecla aqui durante essa série de mensagens é que Jesus, ele entra onde ninguém quer entrar. É que Jesus, ele vai e ele fica onde ninguém quer ir e ficar. Jesus é especialista em entrar em casas que muita gente não quer entrar. E mais uma vez ele prova isso. Ninguém gostava daquela figura, publicano, Zaqueu, o corrupto. Zaqueu era tolerado, Zaqueu não era amado, respeitado. Zaqueu era temido porque como político ele podia fazer qualquer coisa com quem ele quisesse. Então ninguém respeitava ou amava Zaqueu. Mas Jesus, ele veio quebrando o protocolo. Jesus veio dizendo, Zaqueu, é na tua casa que eu quero ficar. Levante as suas mãos e receba isso aqui. Talvez tem pessoas que têm rejeitado você, virado as costas para você. Talvez tem pessoas que têm apontado você, quem sabe até pelo teu passado. Quem sabe o teu passado tem gritado mais alto do que o seu presente. Quem sabe o seu passado tem gritado mais alto do que as promessas de Deus na sua vida. Mas Jesus, ele manda dizer, eu quebro qualquer paradigma, protocolo, barreira. Jesus manda dizer, por mais que tenha pessoas que te aponte, te julgue, te rejeite, é na tua casa que eu quero ficar, é na tua casa que eu quero ir, é na tua casa que eu quero habitar. Quem pode aplaudir e dar grito de glória para adorar Jesus? Jesus sabia do que iria acontecer naquela casa. Jesus, ele já sabia, como profeta, Jesus, ele já sabia tudo o que iria acontecer logo depois. Mas ninguém estava entendendo nada. Como assim na casa de Zaqueu? Por que não é na casa de outra pessoa, alguém mais próxima, alguém diferente? Então a Bíblia diz que Zaqueu, ele rapidamente desceu. Zaqueu desceu rapidamente. Eu entendo que muitas vezes nós teremos que subir, mas ao mesmo tempo também rapidamente nós teremos que descer. Ei, todo cristão, todo ungido, todo homem e mulher de Deus tem que estar preparado para subir e descer. Sabe qual é o problema da nossa geração? É que ela é uma geração que só quer subir. É ou não é? Só quer subir, ninguém quer descer. Mas todo ungido, homem e mulher de Deus tem que estar preparado para subir, mas às vezes rapidamente descer também. Pastor, explica melhor. Aquele que só quer ficar em cima nunca vai viver as promessas de Deus. Às vezes, para viver a promessa de Deus, a gente tem que estar preparado para descer também. E Deus nessa manhã está dizendo para você, não reclame do tempo que você está tendo que descer. Não reclame dessa fase que você está tendo que descer. Não reclame desse momento que você está tendo que descer. Porque às vezes é na hora em que você tem que descer que eu mais opero na sua vida. Muitas vezes é no momento que você tem que descer que eu mais trabalho na sua vida. Porque quando eu tenho que descer, eu desço em oração, eu desço em campanha, eu desço em jejum. Quando eu tenho que descer, eu desço na igreja, eu desço na madrugada, eu desço fazendo aquilo que Deus, Ele quer que eu faça. Agora, escuta, tem muita gente que só quer estar em cima. Agora, quem não quer estar em cima? Todo mundo quer estar em cima, porque em cima é um lugar privilegiado. Em cima é um lugar que todo mundo quer estar. Fala
fala do topo, fala de vencer, fala de estar bem. Só que quem desce tem que estar preparado para poder estar embaixo, para poder estar, aleluia, muitas vezes em uma posição que não queria estar. Só que Deus não me chamou para estar só onde eu quero. Deus me chamou para estar no centro da vontade dEle. Não, eu vou repetir. Deus não me escolheu, não me chamou para estar apenas aonde eu quero estar. Deus, Ele te chamou, me chamou para poder estar no centro da vontade dEle. Então levante as mãos. Às vezes você estará em cima, mas às vezes você estará embaixo, mas em todas as vezes você vai estar no centro da vontade de Deus. Dá um grito de glória a Deus aí. Pegue na mão dessa pessoa bonita e diga para ela assim, ó, o pior lugar para estar é fora da vontade de Deus. Diga para esta pessoa assim, ó, diga, está em cima quando Deus quer que você esteja embaixo. Diga, é fracasso. Amém. Tem muita gente em cima, mas só que está fracassando. Tem muita gente embaixo, mas está no centro da vontade de Deus. Ei, escuta, Zaqueu, ele desceu rapidamente. Não teve problema em descer. E a Bíblia diz que quando Zaqueu desceu, ele rapidamente foi para a sua casa e recebeu Jesus em sua casa com alegria. Zaqueu, ele estava ansioso por esse momento. Ele queria pelo menos ver Jesus, e agora Jesus está na sua casa. Agora Jesus está entrando dentro da casa dele. A Bíblia diz que o povo viu e começou a se queixar. O povo disse, ele se hospedou na casa de um pecador. A religião é uma coisa terrível, né? A religião é uma coisa triste. Por quê? Porque aquele povo começou a dizer, Jesus se hospedou na casa de um pecador, como se eles não tivessem pecado nenhum. Você já percebeu que quem aponta, quem julga, esquece que também peca? Você já percebeu que quem aponta, quem julga, esquece que também erra? Pega na mão de alguém e diga assim, ó, guarda as suas pedras. Você também peca. Amém? Tá assim de gente com pedra na mão, ó, esquecendo que também peca, esquecendo que também erra. Ah, pastor, mas o meu pecado não é igual ao de fulano. E quem diz que Jesus mede o tamanho de pecado? Jesus não mede tamanho de pecado. Tem gente vivendo como se Jesus medisse tamanho de pecado. Como se o pecado da mentirinha que ele gosta de contar fosse pior do que o pecado do adultério. Ou menos pior do que o pecado de adultério. É a mesma coisa. Jesus não mede tamanho de pecado. Não tem essa. Lá no céu não vai ter um anjo assim com um caderno dizendo seu nome. João, peraí. O seu pecado não foi tão grande assim, João. Seu pecado foi pequeno. Pode entrar. Imagina. Se Jesus medisse tamanho de pecado, Jesus não mede tamanho de pecado. E aquele povo estava se queixando, dizendo assim, ó, ele entrou na casa de um pecador, como se eles não tivessem pecado. Irmão, uma coisa eu te digo, enquanto eu estiver lhe vendo, eu tenho certeza de uma coisa, você peca e precisa da misericórdia. Agora, no dia que tu desaparecer, está lá no sofá da sala, aí de repente, alguém voltou, está só as suas roupas, cadê fulano? Foi transladado, arrebatado. Por quê? Era santo demais, Jesus levou. É só assim, quem me ouve diga amém. O único homem que foi tão perfeito, a Bíblia diz, Enoque andava com Deus. E o cara foi tão santo, mas tão santo que Deus disse, Enoque, quer saber, estou cansado de ficar andando com você aqui. Bora logo. E a Bíblia diz que Enoque foi transladado.
de tão santo e de tão andar com Deus que ele estava. Quem me ouve, diga amém. Então, enquanto eu estiver lhe vendo aqui na terra, eu tenho certeza de uma coisa: você peca e às vezes precisa da misericórdia. Agora pega isso aqui. Jesus não nos chamou para julgar ou apontar. Jesus nos chamou para poder compreender a graça. E o que é a graça, pastor? Favor imerecido. Zaqueu não merecia que Jesus entrasse na casa dele, mas eu também não mereço que ele entre na minha. Você também não merece que ele entre na sua. Mas mesmo assim, ele vive insistindo, dizendo: é na tua casa que eu quero entrar. Porque nós não vivemos pela lei, nós vivemos pela graça. E a graça, ela me traz coisas que a lei antes não trazia. Sabe por que este povo está dizendo, ele está entrando na casa de um pecador? É porque este povo vivia debaixo do jugo da religião e debaixo do jugo da lei. Então este povo estava acostumado a apontar pecados, a criticar pessoas, estava acostumado a julgar pessoas. Agora Jesus, ele veio mostrando diferente. Enquanto vocês julgam, enquanto vocês criticam, a graça está salvando mais um. A graça está redimindo mais um. Oh, aleluia. Deus nessa manhã te trouxe aqui para poder lhe dizer: a graça te alcançou, a graça está sobre você. Quem pode aplaudir e glorificar o nome dele? É pela graça, diga glória a Deus. Jesus entrou na casa de Zaqueu, a graça entra dentro daquela casa. Zaqueu, ele se levantou e disse: Senhor, eu darei metade dos meus bens aos pobres. Eu darei metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém eu extorquir alguma coisa, eu devolverei 4 vezes mais. Ei, sabe o que está acontecendo aqui? Zaqueu, ele está sendo tocado por Deus, sem Jesus precisar falar nada. Zaqueu está sendo tocado pelo Espírito Santo, sem Jesus precisar abrir a boca. Me responde uma coisa: Jesus pediu para Zaqueu devolver alguma coisa para alguém? Jesus pediu para Zaqueu ele restituir as pessoas que ele roubou 4 vezes mais? Jesus pediu isso? Perceba que Jesus não precisou abrir a boca para falar. Sabe por quê? Quem trabalha na minha e na sua vida é o Espírito Santo. Quem me sinaliza o que eu tenho que mudar é o Espírito Santo. Quem te convence de qualquer coisa é o Espírito Santo. Ei, se o Espírito Santo não te convencer, não serei eu que vou ter poder de te convencer. Se o Espírito Santo, ele não convencer você, não serei eu que terei poder de convencer você. Pegue na mão de alguém do seu lado e diga para esta pessoa assim, ó: é o Espírito Santo que lhe convence. Diga: é o Espírito Santo que faz a obra em você. Amém? É o Espírito Santo que tem o poder de convencer você, de trabalhar em você. Escute isso. Eu tenho uma paciente que ela odeia igreja. Só que, por ser de menor e ainda morar na casa dos pais, ela é obrigada a estar na igreja. A mãe obriga. E na igreja, canta, prega, faz tudo. Mas odeia, porque está sendo obrigada, forçada. Enquanto, às vezes, ela contando, eu fico lembrando de mim. Nunca precisei apanhar para ir para a igreja. Sempre fui por livre e espontânea vontade. Nunca fui forçado a nada, sempre fui de coração. Por quê? Se não for o Espírito Santo para convencer, se não for o Espírito Santo para poder te levar, te guiar, não adianta ninguém ficar te forçando a nada. Porque as pessoas têm a mania de querer fazer tudo ao contrário.
Se você chegar em alguém e falar assim, ó, não bebe fulano, é aí que ele bebe. Ou eu estou mentindo aqui? Quem está dormindo, diga amém. Então acorda. Tem uns que estão lá em Marte. Tem gente que só está o corpo aqui, a mente está na lua. Isso, escuta. Se você chegar em alguém e falar, não faça, aí é que ele quer fazer, já percebeu? Então, para a gente encerrar, pegue na mão de alguém e diga assim, ó, quem convence é o Espírito Santo. Ei, levante as suas mãos. Sabe o que Deus está mandando dizer para você? Não precisa ficar quebrando a cabeça. O meu Espírito vai convencer, o meu Espírito vai trabalhar. Não precisa ficar se desgastando. O meu Espírito vai convencer, o meu Espírito vai trabalhar. O meu Espírito é quem convence. Quem pode aplaudir e dar grito de glória para adorar Jesus? Sem Jesus precisar falar nada, Zaqueu disse, Senhor, eu darei a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém eu extorquir alguma coisa, eu devolverei 4 vezes mais. Aleluia. Aí Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa. Porque este homem também é filho de Abraão. Ei, Deus ele não quer, Jesus ele não quer salvar apenas você, ele quer salvar toda a sua casa. 2025 é um ano profético, eu creio nisso, eu tenho pregado isso, eu tenho visto isso. E como eu creio que eu estou em um ano profético, receba isso, Jesus vai salvar toda a tua casa. Eu não sei quem lá dentro está precisando de salvação. Ele manda te dizer, enquanto você está aqui me glorificando, enquanto você está aqui me louvando, eu estou entrando, salvando a tua casa, a tua família, o teu lar. Quem acredita nisso, aplaude e glorifica o nome de Jesus. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Irmão, qual que é o propósito do Evangelho? Encontrar quem está perdido. Eu não consigo entender como tem pessoas que, às vezes, elas têm resistência com pessoas que estão no mundo e estão sendo encontradas por Deus. Às vezes tem alguém que fica criticando, às vezes alguém até da igreja, que se diz crente, a pessoa olha para aquela pessoa que se converteu, aí ela diz, agora fala que é crente. Vamos lá. Qual é o propósito do Evangelho se não for encontrar quem está perdido? Às vezes é o camarada de dentro da igreja, a pessoa de dentro da igreja que é crente, aí vê alguém que se converteu aí diz, olha lá, agora fala que é crente, ó. Olha lá. Tem gente assim ou não tem? Olha lá, fulana, é a mais rodada e agora fala que é crente, fala que é santa. É ou não é? Olha lá, fulano matou, fez isso, fez aquilo, agora fala que é crente. Irmão, o Evangelho é para encontrar quem está perdido. Sabe qual é a minha oração? Eu converso às vezes com alguns amigos pastores, eu falo uma coisa para eles, eu falo, olha, meu trabalho é um pouco mais difícil, porque a minha igreja, a maioria é ex alguma coisa. São pessoas que aceitaram a Cristo ou se firmaram. Porque gente que vem de igreja de fora dificilmente consegue congregar aqui, porque aqui é diferente de todas as igrejas que você imagina. Então a pessoa quando ela vem já para se adaptar. Agora alguém que vem cheio de costume, de mania de outras igrejas, não consegue congregar aqui. Tem dificuldade. Porque é diferente. Mas é uma igreja que eu pedi a Deus que fosse assim. Porque aqui eu tenho dito, Senhor, salva o bêbado. Senhor, salva o drogado. Senhor, salva o traficante. Senhor, salva o ladrão. Senhor, salva o presidiário. Senhor, salva aquele que faz tempo que não pisa em uma igreja.
Senhor, salva, faz ele ter um encontro contigo. Aí alguém vem de vez em quando, depois do culto, me abraça dizendo: pastor, muito obrigado, porque aqui eu tenho me achado. Aqui eu tenho me achado. Oh, aleluia. Jesus em Lucas 19:20 disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Quem pode aplaudir mais forte e glorificar ao nome de Jesus? O Evangelho é para quem está perdido. O Evangelho, então vai se preparando, porque você vai ver ainda muita gente que a sociedade rejeitava, criticava. Você vai ver ainda muita gente que deu muito trabalho, e você vai ver essa pessoa se convertendo, aceitando a Cristo. Esteja preparado para abraçar esse tipo de pessoa. Esteja preparado para acolher essas pessoas, porque o Evangelho é para isso. Quem me ouve, diga glória a Deus. Então, na 8ª casa, Jesus ele entra na casa de Zaqueu. Jesus ele traz salvação para aquela casa. Jesus ele quebrou o protocolo. Jesus entrou na casa de um político corrupto, e sem precisar abrir a boca e falar nada, esse homem, ele foi tocado para fazer tudo isso. E eu acho interessante que é o Espírito Santo quem continua convencendo o homem de mudar o que tiver que ser mudado. Então escuta, não serei eu que vou ficar te ligando para te dizer: fulano, sou teu pastor, muda isso. Não, vai ser o Espírito Santo que vai te mudar. Não serei eu que vou ficar te mandando mensagem para poder dizer: fulana, eu sou teu pastor, muda isso. Não, não serei eu, vai ser o Espírito Santo quem vai mudar. Diga glória a Deus. De vez em quando eu estou lá no WhatsApp, eu fico vendo os status, de vez em quando. Aí tem gente que de manhã na igreja, à noite, misericórdia. Aí a mão coça, eu mando uma mensagem, eu não mando, eu falo: não, Jesus, faz a obra. Quem me ouve, diga amém. Já imaginou, irmão, se eu fosse ficar mandando mensagem para todo mundo que eu visse fazendo alguma coisa que não está certo? Hã? Tem até um meme que é assim, né, irmão? De manhã é uma coisa, à noite é outra. Mas não precisa, porque é o Espírito Santo que convence. Aqui tem gente que já mudou tanto. Vamos lá, quer ver uma coisa? Quem aqui já mudou demais? Levanta a mão. Tá aí, ó. Se a gente fosse fazer uma entrevista aqui com cada um, hein? Você ia dizer: pastor, nem eu estou me reconhecendo. Pastor, nem eu estou me reconhecendo. Já mudei demais. Tem gente que principalmente o temperamento era pavio curto. Aí agora tem cada sapo que tu está engolindo. É ou não é? Que você diz assim: ah, se fosse um tempo atrás. É ou não é? Ah, se fosse um tempo atrás. E por que isso, pastor? Porque é o Espírito Santo que muda. E as coisas vão acontecendo naturalmente, já percebeu? As coisas vão acontecendo naturalmente, a mudança vai acontecendo naturalmente. Quando você vê, você já mudou demais. E você diz: olha só, eu mudei e nem percebi. É o Espírito Santo. Então levante as suas mãos. Ele está entrando na sua casa. Ele está entrando dentro do seu lar. Amém? Quem está preparado para isso? Se coloque de pé agora. Estende a mão lá em direção à sua casa. Comece a orar por ela. Pede para Deus cumprir tudo isso que você ouviu aqui dentro da sua casa. Vai. Comece a orar por ela. Pede para Deus fazer tudo isso. Tudo que Ele fez na casa de Zaqueu, pede para Ele fazer na sua casa agora. Pede. Vai orando, vai orando. Tudo o que Ele realizou na casa de Zaqueu, pede para Ele fazer dentro da sua agora. Vai orando, vai orando. Isso. Vai dizendo: a minha casa é sua, Senhor. Entra lá. O meu lar é teu, Senhor. Entra lá. Vai orando. Isso. Oh, Espírito Santo de Deus. Comece a orar pela sua casa. O Jesus de Lucas capítulo 19, que entrou na casa de Zaqueu, também é o teu Jesus.
Vai orando. Às vezes nós estaremos em cima, mas às vezes teremos que descer, e isso é o Evangelho. O importante é estarmos no centro da vontade de Deus. Ele está dizendo: tudo aquilo que precisa ser mudado dentro do seu lar, eu estou mudando hoje. Abençoe a tua casa, abençoe a tua família, abençoe o teu lar. Abençoe agora em oração quem mora com você. Isso, vai falando o nome das pessoas que moram na tua casa e vai dizendo: Senhor, abençoe ela, Pai, faz a obra, opera na vida dela, opera na vida dele. Oh, aleluia, oh aleluia. Como Zaqueu, eu quero subir. Vamos adorar Jesus. No mais alto que eu puder. Oh, aleluia. Só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Faço tudo pra te servir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior e faz o milagre. Mais uma vez, entra na minha casa. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Escute, levante as suas mãos. Se você estiver com a sua família, se prepare para fazer isso que eu vou te pedir.